A publicidade dos atos processuais, garantia da transparência e restrições legais. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 60, estabelece um princípio fundamental no direito processual, que é a publicidade dos atos processuais. Esse princípio, em sua essência, garante que o processo judicial, em suas diversas fases, seja público e acessível, permitindo que a sociedade acompanhe o andamento das ações e que os envolvidos possam exercer suas funções de forma transparente. A publicidade dos atos processuais é, portanto, um reflexo do compromisso do Estado com a transparência, a justiça e o direito de todos os cidadãos à informação. A publicidade dos atos processuais é uma das características centrais de um processo judicial que respeita os direitos fundamentais. A ideia por trás desse princípio é garantir que qualquer pessoa tenha o direito de saber como os processos estão sendo conduzidos, quem são os envolvidos e quais são as decisões tomadas ao longo do caminho. Isso fortalece a confiança nas instituições e assegura que o Poder Judiciário atue de maneira imparcial, sem que suas decisões sejam tomadas de forma secreta ou opaca. No entanto, a Constituição Federal de 1988 também prevê que a publicidade dos atos processuais pode ser restringida em algumas situações excepcionais. Essa restrição, porém, deve estar prevista em lei e deve ocorrer somente quando houver dois motivos específicos e bem definidos: a defesa da intimidade das partes envolvidas no processo ou quando o interesse social assim exigir. Essa exceção ao princípio da publicidade é, portanto, limitada e deve ser aplicada com cautela, para que não haja um uso indevido da restrição e não se comprometa a confiança pública no sistema judiciário. O primeiro motivo para a restrição da publicidade dos atos processuais é a defesa da intimidade das partes. Esse argumento está diretamente ligado ao direito à privacidade, um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Em algumas situações, especialmente em processos que envolvem questões sensíveis como a saúde, a vida privada, o direito familiar ou a honra, pode ser necessário resguardar informações que, se divulgadas, poderiam causar danos irreparáveis às partes envolvidas. Nesse caso, a publicidade pode ser restringida para proteger esses aspectos da vida pessoal, garantindo que informações íntimas não sejam expostas de maneira inadequada. Um exemplo clássico de quando a intimidade pode ser protegida através da restrição da publicidade dos atos processuais ocorre em casos de violência doméstica. Nestes processos, as vítimas, muitas vezes mulheres ou crianças, podem se sentir vulneráveis se suas identidades e os detalhes do caso se tornarem públicos. Para evitar que o agressor tenha acesso a essas informações, ou para proteger a vítima de humilhações adicionais, a lei pode estabelecer restrições à divulgação dos atos processuais, resguardando a intimidade de todos os envolvidos. O segundo motivo que justifica a restrição da publicidade dos atos processuais é o interesse social. A expressão interesse social está relacionada ao bem-estar coletivo e à proteção da sociedade em situações onde a divulgação de certos atos processuais poderia prejudicar a ordem pública ou a segurança da sociedade. Isso inclui situações em que a divulgação pública de informações poderia incitar pânico, violência ou discriminação, ou ainda quando a divulgação precoce de certos detalhes do processo possa interferir na apuração da verdade ou comprometer a condução do caso. Por exemplo, em processos que envolvem segurança nacional, a divulgação de certos detalhes pode prejudicar a segurança pública. Em casos que envolvem investigações sigilosas, como crimes organizados ou terrorismo, a publicidade restrita dos atos poderia colocar em risco a eficácia da investigação ou até a vida de testemunhas e investigadores. Nesses casos, o Estado pode determinar a restrição da publicidade para garantir que o processo seja conduzido de maneira segura e eficaz. Embora a restrição da publicidade seja possível em determinadas circunstâncias, o princípio da publicidade continua sendo a regra. Isso significa que, em princípio, os processos devem ser públicos, e qualquer decisão de restringir essa publicidade deve ser bem fundamentada e proporcional. O juiz deve justificar claramente a necessidade de restrição e essa decisão deve ser baseada em normas legais específicas. A Constituição de 1988 deixa claro que não é possível restringir a publicidade de forma arbitrária ou por interesses particulares de uma das partes envolvidas, o que assegura que o processo judicial seja conduzido de maneira justa e transparente. A garantia de publicidade dos atos processuais também está intimamente ligada ao princípio da ampla defesa, que é um direito fundamental.
O direito de se defender amplamente, com acesso à informação e à transparência, é essencial para garantir que as partes possam tomar as melhores decisões dentro do processo, assim, buscar a justiça. A publicidade dos atos processuais permite que os advogados de ambas as partes tenham acesso aos mesmos dados e possam, portanto, atuar de forma plena e eficaz. Além disso, a publicidade dos atos processuais contribui para a formação de uma opinião pública mais consciente e informada. A sociedade, ao ter acesso a informações sobre como os processos judiciais são conduzidos, pode acompanhar a aplicação das leis e verificar se as instituições estão sendo verdadeiramente justas e imparciais. A transparência, portanto, desempenha um papel fundamental na manutenção da confiança da população no sistema judicial e nas instituições democráticas de um país. Contudo, é importante destacar que a publicidade não implica que todos os detalhes de um processo devam ser divulgados ao público de forma irrestrita. A Constituição prevê que a lei pode estabelecer limites para garantir que, mesmo em um processo público, a privacidade das partes seja respeitada. Isso significa que, em muitos casos, a divulgação será feita de maneira seletiva, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais das pessoas envolvidas, sem comprometer a transparência e o acesso à justiça. Essa abordagem de restrição temporária ou limitada da publicidade também reflete um equilíbrio entre direitos individuais e coletivos. O direito à informação não deve ser usado para prejudicar a privacidade das partes ou para causar um dano social maior. Portanto, a Constituição de 1988 busca garantir que a divulgação de atos processuais seja feita de maneira responsável e consciente, sempre com a consideração dos direitos fundamentais das pessoas. No contexto das novas tecnologias e da internet, a questão da publicidade dos atos processuais se torna ainda mais relevante. A facilidade de acesso à informação online aumenta o risco de exposição indevida de dados pessoais e sensíveis. Portanto, é essencial que as normas que regulam a publicidade dos atos processuais também contemplem as questões relacionadas à proteção de dados, garantindo que as informações sejam divulgadas de forma segura e controlada. Por fim, a regra da publicidade dos atos processuais, com suas exceções bem definidas, reforça um dos pilares do Estado democrático de direito: a transparência. A transparência nas ações do judiciário é crucial para assegurar que a justiça seja efetivamente cumprida e que os cidadãos possam confiar na imparcialidade e na equidade das decisões. A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer essa norma, contribui para o fortalecimento da democracia e do sistema jurídico do país, equilibrando, de forma precisa, os direitos individuais e os interesses coletivos. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!